100.7. Mix. Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Mix Campos 100.7, o melhor mix do Brasil, 7 horas e 1 minuto. Muito bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 13 de fevereiro de 2020. Onyx aceita trocar a Casa Civil pelo Ministério da Cidadania. Gabinete de Carlos Bolsonaro recebeu ex-assessores investigados por rachadinhas. Campos recebe o segundo menor repasse de participação especial da história. Prefeitura reconhece falta de cumprimento de acordo com os médicos. Preocupação com o tipo 2 da dengue no estado do Rio de Janeiro. Greve dos petroleiros chega ao 12º dia com adesão de 32 plataformas na Bacia de Campos. Dólar fecha em alta e bate quarto recorde consecutivo, vendido a R$ 4,35. Saca 50 quilos de açúcar cristal com menos 0,42% ao dia, negociada a R$ 76,74. Arroba do boi gordo segue estável, negociada a R$ 180,50 à vista no estado do Rio. Esses são os destaques do Mix Notícias de hoje. Mix Notícias. O ministro Onyx Lorenzoni aceitou trocar a Casa Civil pelo Ministério da Cidadania. No lugar dele, o general Walter Souza Braga Neto já foi convidado para ocupar a Casa Civil. O atual titular da Cidadania, Osmar Terra, foi chamado no fim da tarde de ontem para uma nova reunião com o presidente. Ao deixarem o encontro, nenhum deles se pronunciou. Terra entrou em conflito com os ministros Paulo Guedes, da Economia, e Luiz Henrique Mandetta, da Saúde, nos últimos meses. Onyx, por sua vez, teve sua atuação na Casa Civil esvaziada seguidas vezes, e Bolsonaro já procurava um militar sem pretensões políticas para o posto. O vereador Carlos Bolsonaro, do PSC Rio de Janeiro, recebeu em seu gabinete na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro 4 ex-assessores investigados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro pela suposta prática de rachadinha, esquema em que parte dos salários de assessores é devolvido aos parlamentares. A visita aconteceu em 30 de outubro de 2019, de acordo com as informações baseadas em imagens e documentos obtidos por um jornal via Lei de Acesso à Informação. De acordo com a reportagem, no mesmo período, os ex-assessores prestaram depoimentos na investigação sobre as suspeitas de rachadinha. O vereador Carlos Bolsonaro, o senador e seu irmão Flávio Bolsonaro, ex-assessores, são investigados pelo MPRJ sob suspeitas de uso de funcionários fantasmas para devolução de salários. Mix, o melhor mix do Brasil. Mix. Municípios e estados produtores de petróleo recebem hoje a participação especial referente à produção do quarto trimestre de 2019 e os números não são nada animadores. Para Campos, serão depositados R$ 5.873.604,08, o que representa o segundo menor repasse de participações especiais para o município desde o ano de 2000, quando a compensação começou a ser paga aos produtores, ficando atrás apenas do pagamento das participações especiais do primeiro trimestre de 2016, com R$ 5.144.271,11 em valores atuais, quando o barril do petróleo atingiu seu menor preço. Em comparação com o último repasse, R$ 16.980.878, a queda é de 65,4%. Na região, a situação de São João da Barra e Carapebus é ainda mais preocupante, já que os dois municípios não receberão participação especial neste mês. A Secretaria Municipal de Saúde disse que até a tarde de ontem não foi notificado oficialmente sobre a greve dos médicos, decidida pela categoria Assembleia realizada na noite de terça-feira, dia 11. De acordo com o sindicato, as atividades serão paralisadas a partir da próxima terça-feira, dia 18. Os profissionais afirmam que enfrentam problemas como a falta de pagamentos e retirada de férias, descumprimento do último acordo de greve realizado em agosto de 2019 e más condições de trabalho. Essa é a segunda vez que a categoria faz greve em 7 meses. A Prefeitura reconheceu em nota que o acordo ainda não pôde ser integralmente cumprido devido às constantes quedas de arrecadação das receitas oriundas do petróleo. Somente em 2019, as perdas superam R$200 milhões, se comparado ao ano de 2018, completou. Em entrevista no final da Assembleia de terça, o presidente do Sindicato dos Médicos de Campos, José Roberto Crespo, disse que o descaso com a saúde aumentaram. A crise em que se encontra nossa cidade desde a paralisação de 23 dias nos meses de julho e agosto de 2019. Mix Notícias.
A Secretaria Estadual de Saúde lançou na última sexta-feira a campanha Irmãos Detetives em Ação contra o Mosquito, com o objetivo de mobilizar a população no combate ao Aedes aegypti, chamando ainda a atenção para a reentrada do vírus tipo 2 da dengue e de uma epidemia no estado do Rio de Janeiro. Em Campos, a situação também preocupa as autoridades de saúde. De acordo com o diretor do CRDI, as condições climáticas e a grande circulação de pessoas durante o verão são fatores favoráveis para a proliferação do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya, e por isso ele alerta para o reforço das medidas de prevenção. O médico lembrou que o vírus tipo 2 já circulou no estado entre 2008 e 2010, quando ocorreram muitos casos envolvendo crianças e com alta mortalidade. Novos agentes do CCZ reforçam as vistorias nas casas, porém, como nossa reportagem vem alertando, os entulhos e lixo nas ruas e galerias não são prioridade e também ocasionam acúmulo de água. O Sindipetro NF informou nesta quarta-feira que 32 plataformas fundeadas na Bacia de Campos já aderiram ao movimento grevista da categoria iniciado no último dia 1º. Somente 7 unidades não participam da paralisação. De acordo com o Sindipetro NF, os grevistas reivindicam a suspensão da demissão de cerca de 1.000 funcionários da fábrica de fertilizantes nitrogenados do Paraná, o fim da venda de ativos da Petrobras e uma aplicação de uma política de preços de combustível justa. O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, concedeu liminar determinando que os sindicatos de petroleiros cumpram decisão judicial anterior, determinando a manutenção de 90% dos trabalhadores nas unidades de produção da Petrobras. A estatal havia solicitado à Justiça que declarasse o movimento abusivo. Mix, o melhor mix do Brasil. Mix. O comandante do 6º Comando de Policiamento de Área, Marco Aurélio Volmer, se reuniu com outras autoridades dos batalhões de polícia da região nesta quarta-feira, dia 12. O objetivo é traçar planos e estratégias de como irá funcionar a segurança pública durante o período de carnaval. Participaram os representantes do 8º BPM de Campos, do 29º BPM de Itaperuna, do 32º BPM de Macaé e do 36º BPM de Santo Antônio de Pádua. Participaram também do encontro com o comandante Volmer, chefes da seção de pessoal e da seção de planejamento operacional. Eles se articulam para ajustes e procedimentos a serem adotados durante o carnaval nas cidades cobertas por efetivos desses batalhões. Nosso objetivo principal é oferecer garantia de tranquilidade para todas as pessoas que vivem nas regiões norte e noroeste do estado do Rio de Janeiro, comentou Volmer. Um grupo de funcionários demitidos da UTC Engenharia em 2017 que atuava em Macaé ainda reivindica parte de seus direitos trabalhistas. A UTC, investigada na Operação Lava Jato por desvios de recursos públicos da Petrobras e pela destinação de dinheiro a campanhas eleitorais, apresentou pedido de recuperação judicial também em 2017. E de acordo com o plano apresentado pela empresa na ocasião, a dívida com os ex-colaboradores deveria ser quitada em 3 parcelas. Segundo os ex-funcionários, cerca de 4.000 pessoas foram dispensadas e a maioria vinha recebendo normalmente a verba rescisória. No entanto, um grupo de cerca de 150 ex-operários ficou sem receber a segunda parcela, que deveria ter sido repassada até 31 de dezembro de 2019. Mix Notícias. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta quarta-feira que o dólar mais baixo permitia empregadas domésticas de irem à Disney nos Estados Unidos. O ministro acrescentou que a alta do dólar fará todo mundo conhecer o Brasil. Não tem negócio de câmbio a 1,80, vou exportar menos, substituição de importações, turismo, todo mundo indo para Disneylândia, empregada doméstica indo para Disneylândia, uma festa danada. Mas espera aí, vai passear ali em Foz do Iguaçu, vai ali passear nas praias do Nordeste, está cheio de praia bonita, vai para Cachoeiro do Itapemirim, conhecer onde Roberto Carlos nasceu, vai passear no Brasil, vai conhecer o Brasil que está cheio de coisa bonita para ver, declarou. Depois ele disse: eu quis dar um exemplo, mas antes que fale, ministro diz que empregado doméstico estava indo para Disneylândia. Não, o ministro está dizendo que o câmbio estava tão barato que todo mundo estava indo para Disneylândia, até as classes sociais mais baixas, afirmou Paulo Guedes. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, reverteu a decisão da Justiça Federal do Ceará, que em dezembro determinou a suspensão da nomeação de Sérgio Camargo para o comando da Fundação Palmares. O STJ atendeu o pedido feito pela AGU. Com isso, Camargo pode juridicamente voltar ao comando da Fundação Palmares. Mas como nesse intervalo da suspensão a gestão da Secretaria Especial de Cultura mudou, saiu Roberto Alvim, entrou Regina Duarte, agora restará a decisão política sobre se Camargo será mantido na função. A nomeação de Camargo para a presidência da Fundação ocorreu no fim de novembro e causou uma onda de reações. O motivo é uma série de publicações em redes sociais em que o jornalista relativiza temas como a escravidão e o racismo no Brasil.
Mix, o melhor mix do Brasil. Mix. O Ministério da Educação informou que foi prorrogado por mais 2 dias o prazo de inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil, FIES. Com a prorrogação, os estudantes interessados em participar do Programa de Financiamento do Ensino Superior em universidades privadas terão até as 23 horas e 59 minutos de sexta-feira, dia 14, para fazer a inscrição. O prazo inicial terminaria ontem. Segundo o MEC, a data final foi estendida para dar mais prazo para os estudantes se inscreverem. Em todo o país, serão ofertadas 70 mil vagas em instituições privadas. Os demais prazos do cronograma do FIES foram mantidos. A divulgação dos resultados será no dia 26 de fevereiro. A complementação dos inscritos pré-selecionados ocorrerá entre 27 de fevereiro e as 23 horas e 59 minutos do dia 2 de março. A convocação da lista de espera será de 28 de fevereiro até as 23 horas e 59 minutos de 31 de março. Os estudantes interessados podem acessar o site do FIES. Uma insulina inalável que pode substituir em parte as picadas diárias de injeção dos diabéticos chegou ao mercado brasileiro. A insulina inalável foi aprovada pela Anvisa e será vendida em 3 dosagens. A dosagem recomendada deve ser indicada pelo médico. O Brasil é o segundo país a disponibilizar a medicação, depois dos Estados Unidos. Batizada de Afresa e fabricada por 2 empresas, ela tem ação rápida. Esse tipo de insulina, chamada prandial, é geralmente usado antes das refeições para equilibrar a quantidade de insulina na corrente sanguínea e deve ser utilizado junto com insulinas de ação lenta, conhecidas como basais, que mantêm o controle da glicose em períodos mais longos, como a madrugada. As insulinas de ação rápida são indicadas para quem tem diabetes tipo 1 e também pessoas com tipo 2 que têm uma produção muito baixa de hormônio, responsável pelo controle dos níveis glicêmicos no sangue. Mix Notícias. Enquanto Jair Bolsonaro, sem partido, trava uma batalha com governadores pela redução de tributos estaduais sobre combustíveis, 6 unidades da federação cobram da Petrobras pelo menos 13,8 bilhões. A estatal diz discordar das cobranças. Governadores criticam a pressão feita pelo presidente e afirmam que não há condições de abrir mão de arrecadação do ICMS sobre combustíveis. Esse tributo representa quase 20% dos ganhos dos estados. Em meio à disputa política, governos locais cobram da Petrobras débitos com imposto, principalmente o ICMS, além de multas, juros e outros encargos. A petroleira questiona esses débitos. A estatal figura nas primeiras posições dos cadastros da dívida ativa de diversos estados, como Rio, São Paulo, Pará e Bahia. A Petrobras lidera o ranking da dívida ativa do Rio de Janeiro, com 9,4 bilhões de reais inscritos em 168 diferentes processos de cobrança. Apesar dos impactos decorrentes da tragédia de Brumadinho ocorrida em janeiro de 2019, o faturamento do setor de mineração no Brasil cresceu 39,2% no ano passado. O salto foi de 110,2 bilhões em 2018 para 153,4 bilhões no ano passado. Os dados constam em balanço divulgado ontem pelo Instituto Brasileiro de Mineração, entidade que representa as maiores empresas do setor que atuam no país. A produção de minério de ferro, no entanto, caiu. Os números oficiais de 2019 só devem ser conhecidos quando a Agência Nacional de Mineração divulgar o sumário mineral, mas o IBRAM estima que a queda foi de 8,8%. Segundo a entidade, a produção saiu de 450 milhões de toneladas em 2018 para 410 milhões de toneladas em 2019. Mix. O senador Flávio Bolsonaro, sem partido pelo Rio de Janeiro, se manifestou pela primeira vez nesta quarta-feira sobre a morte do ex-capitão Adriano da Nóbrega e pediu que seja impedida a cremação do corpo e que o fato seja elucidado. É o primeiro pronunciamento público da família do presidente Jair Bolsonaro, que também está sem partido, sobre a morte do ex-PM acusado de integrar um grupo de assassinos profissionais, chefiar uma milícia e ser sócio da contravenção no Rio de Janeiro. Acaba de chegar a meu conhecimento que há pessoas acelerando a cremação de Adriano da Nóbrega para assumir com as evidências de que ele foi brutalmente assassinado na Bahia. Rogo às autoridades competentes que impeçam isso e elucidem que de fato houve, escreveu o senador em sua conta oficial no Twitter. Em sessão do Congresso Nacional, o Senado Federal manteve nesta quarta-feira, dia 12, por 30 votos a 22, o veto total ao projeto de lei que concedia a isenção do imposto sobre importação para diversos equipamentos e componentes de geração elétrica de fonte solar. Para que um veto seja derrubado, é necessária a maioria absoluta em ambas as casas. Dessa forma, a matéria não foi votada pela Câmara dos Deputados. Em novembro do ano passado, o presidente Jair Bolsonaro vetou integralmente o projeto de lei e, na ocasião,
o governo federal alegou que a isenção não estava acompanhada de medidas de compensação para evitar impacto sobre a meta fiscal do governo, como determina a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Na mesma sessão, o Congresso manteve o veto de Bolsonaro ao PL 11/2004, que previa a interceptação e análise de correspondência de presos remetida ou recebida para fins de investigação criminal ou de instrução processual penal. O PL foi vetado na íntegra pelo presidente sob a justificativa de gerar insegurança jurídica e agravar a crise penitenciária no país. O melhor mix do Brasil. Mix! O presidente Jair Bolsonaro assinou ontem um decreto que regulamenta a logística reversa de produtos eletroeletrônicos e que obriga empresas do setor a implantarem sistemas de coleta desse tipo de resíduo e da sua destinação correta, além de oficializar a assinatura de convênios com prefeituras para a compra de equipamentos de coleta de lixo reciclável e compostagem de resíduos orgânicos. Em outubro do ano passado, o Ministério do Meio Ambiente assinou um acordo setorial com entidades que representam as principais empresas de eletroeletrônicos do país, como forma de fazer cumprir a logística reversa. O termo consta na lei que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos em 2010 e prevê o retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do Serviço Público de Limpeza Urbana e de manejo dos resíduos sólidos. O Instituto Nacional da Propriedade Industrial, INPI, recebeu aporte de 18,5 milhões de reais do Reino Unido, com o objetivo de aprimorar o sistema de concessões de patentes. O recurso faz parte do programa de propriedade intelectual do Fundo de Prosperidade do governo britânico, o Prosperity Fund, e será utilizado na realização de uma consultoria no INPI. A assinatura aconteceu nesta quarta-feira no Rio, com as presenças do embaixador do Reino Unido e do secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, e também do presidente do INPI, o Cláudio Furtado. Mix. Nenhum apostador acertou as 6 dezenas do concurso número 2.233 da Mega Sena desta quarta-feira, dia 12. Ainda não houve vencedores do prêmio este ano. Foram sorteados os números 04, 06, 32, 35, 41 e 45. Segundo a estimativa da Caixa, o concurso de sábado deverá pagar 120 milhões de reais. A Quina teve 89 apostas vencedoras e cada uma vai receber um prêmio de R$ 75.344,43. A quadra saiu para 8.107 apostadores, que receberão prêmio de R$ 1.181,63. A aposta mínima da Mega Sena custa R$ 4,50. Nesse caso, a chance de acerto, probabilidade estatística, é de 1 em mais de 50 milhões. Exames laboratoriais confirmaram 44 novos casos de contaminação com Covid-19 entre pessoas em quarentena e a bordo de um cruzeiro de luxo na costa do Japão, anunciou nesta quinta-feira o ministro da Saúde japonês. Ele informou que foram realizados 221 novos exames de laboratório entre os passageiros de Diamond Princess, sendo que 44 foram diagnosticados com o coronavírus, elevando a 218 o número de casos de contaminação nessa embarcação que está ancorada perto de Tóquio. Dos 44 casos novos, 43 são passageiros e um é membro da tripulação do navio. Mix Notícias. Com dose de emoção, o Flamengo fez 3-2 no Fluminense na noite de ontem e garantiu vaga na final da Taça Guanabara. Jorge Jesus fez questão de elogiar a intensidade da equipe carioca, usado como pré-temporada. Em coletiva após a partida no Maracanã, o português bateu na tecla de serem apenas os primeiros jogos de 2020 e usou frase de Bruno Henrique que virou mantra da torcida. O fato dos jogos serem oficiais não me permitirem fazer 5, 6 substituições como seria em uma pré-temporada normal. Se são os primeiros jogos do ano, é pré-temporada. Nosso adversário queria vencer, mas estamos em outro patamar, como diz o outro, afirmou aí Mister. Marcaram para o Flamengo Bruno Henrique, Gabigol e Felipe Luiz. E na coletiva após a partida, o técnico Odair Hellmann reconheceu os erros do time no primeiro tempo, mas ressaltou o poder de reação na segunda etapa. Ele destacou que a equipe chegou a balançar a rede 4 vezes, teve 2 gols anulados por impedimento e no conjunto da obra merecia ter se classificado, já que o tricolor tinha vantagem do empate. Por todo o jogo, o conjunto dos 98 minutos, nós merecíamos ter empatado o jogo e nos classificados. Apesar do Flamengo ter feito um primeiro tempo bem melhor, na minha concepção, nosso segundo tempo foi muito melhor. E essa produção contra um time organizado, estabilizado e com o nível de qualidade que o Flamengo tem, mostra o caminho que estamos e que precisamos traçar. Temos um parâmetro alto e esse é o parâmetro que devemos seguir. Marcaram para o Fluminense Lucas Claro e Evanilson. Você ouviu Mix Notícias. Mix.